Quando não tinha paciente para atender, o que eu ia fazer? Eu ia ler. Aí eu ou conversava com o pessoal dos colegas de trabalho, ou ia ler. Aí um amigo meu, que é agrônomo, me mandou: olha, cara, estão dizendo que a carne provoca Covid. Aí tinha um pessoal veganinho lá botando: se não tivesse Covid, não tinha doença nenhuma, infecciosa, não sei o que. Pá, aí assim, deu uma... Inflou as placas, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Deu um tilt, assim. Aí, não tem cabimento isso aqui. É o contrário. O Covid vai, digamos, a carnívora vai proteger as pessoas de terem complicações com Covid. E aí, comecei a escrever um artigo. Carne provoca... Como eu já estava, digamos, imerso no mundo carnívoro, então eu sabia, carne provoca câncer? Não provoca câncer. Aí eu escrevi um artigo sobre isso. Carne provoca infecções? Não provoca infecções. Carne provoca Covid? Não provoca... Aí fui escrevendo um artigo, assim, que foi ficando longo, até um ponto que eu comecei a pensar, não, eu tenho que... Na verdade, isso aqui tudo é consequência de um ataque contra a carne continuado, e que eu tenho que investigar um pouco melhor. Eu já tinha lido, eu já sabia das diretrizes nutricionais do Senado americano em 77, né, que criou a pirâmide alimentar, aquela história toda. Então, vou começar por aqui. Aí comecei a estudar, né, já era leitor do Olavo de Carvalho também, não vou mais atrás. Aí comecei a ver a coisa, começou a ligar os pontos com o globalismo. Em 77 eles fizeram, digamos, essa experiência. Digamos, na verdade, as diretrizes de 77, que é a pirâmide, que é o que está na cabeça das pessoas ainda hoje, na maior parte das pessoas ainda está na cabeça delas, que é comer os vegetais, a carne uma vez por semana, 2 pequenas porções, já está na cabeça das pessoas, a gordura faz mal, tudo aquilo. 77 cristalizou esse documento, e é um documento que foi feito por advogados e por jornalistas, não é digamos, um documento técnico. Então, é uma propaganda, entendeu? É uma propaganda do veganismo embutida e um ataque à carne disfarçado ali no meio. Disfarçado. E eu sempre falo para as pessoas que o efeito prático disso é gigantesco, não só no efeito de publicidade, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a escola pública é gigantesca. Ele determinou todos os guidelines da merenda escolar. Tem muito hospital público nos Estados Unidos. Ele determinou todo o guideline de coalimentação no hospital público. Ele chegou a determinar essa pirâmide, os guidelines atuais, eles determinam a alimentação do exército. O Pentágono é o maior empregador do mundo. Nem guideline. Guideline são diretrizes para os médicos prescreverem. Mas no caso deles, eles trabalham com as licitações. Então eles criam restrições nas licitações para poder vender o produto industrializado e tirar o alimento, digamos, que é mais nutritivo, que é do pequeno produtor, que é da economia em geral, né? Não é uma coisa monopolizada. Exatamente, é exatamente as coisas que tu colocasse, é perfeita essa afirmação. E assim, culturalmente, criou uma cultura, só para terminar o raciocínio. 77, o Senado americano lança essas diretrizes, que são uma ferramenta de propaganda, não tem nada a ver. Em 82, a ONU, a OMS e a FAO criam uma conferência nutricional em Roma com o mesmo texto. Não era um texto diferente. Aí era para o mundo inteiro. Só que como eu estava na tenda e estava ali eventualmente eu tinha um tempo vago, eu disse, vou ver esse documento. Baixei o documento, disse, vou ler esse documento todo. Quando eu li o documento todo, ele quase não citava alimentação. E quando ele citava alimentação, era essa convencional aí, essa data de 77, essa que a gente está falando. Mas ele citava empoderamento das mulheres, pequenos agricultores, ligas de proprietários rurais, de pessoas sem terra, não sei o que, desapropriação. Algo totalmente político e nada nutricional no final do dia como objetivo. Quando tu pega toda aquela... Aí a esterilização, garantia da liberdade da mulher, autonomia para ela se esterilizar, não sei o que. Cara, era... Aí no livro eu fui colocando os exemplos, ele estava tudo misturado no texto, é uma técnica que eles usam também, então um texto longo, mas no meio tinha os pedaços das teorias todas, toda uma teoria, digamos, eu olhei aquilo, e quando eu vi aquilo e separei os pontos e fui organizando no Word ali, quando estava escrevendo, eu olhei aquilo e disse, não, isso aqui parece digamos, uma bandeira política de um partido de esquerda, que não tem nada a ver, e custei achar material sobre nutrição. Custei, não tinha, era uma coisa escassa, era toda uma coisa política, da FAO, que é a alimentação e a agricultura da ONU, e da OMS,
sobre a bandeira da ONU. Meu Deus, aí aqui tem uma coisa ainda maior ainda. Aí fui entender globalismo, e aí já conheci o Alexandre Costa, fui atrás dos livros dele, e aí já estava pintando no Brasil também a questão da aristocracia, né, com a própria justiça, digamos, com as medidas sanitárias que foram tomadas no Brasil pelo Mandetta ali, né, de restrição, a gente sabia, por exemplo, que a minha mulher é pneumologista, então a gente sabia, por exemplo, que tu sair para a rua, pegar uma praia, ou tu fazer uma academia ao ar livre, para uma praça, não tem transmissão nenhuma, risco de transmissão zero. Então a gente sabia que aquela quarentena ridícula era uma coisa absurda em termos científicos, não tinha nenhuma lógica científica. Tanto que nós saímos, eu e ela, saía para caminhar na rua, se me enchesse o saco eu saía. Em Santa Catarina, em Garopaba, a gente foi passar o verão em Garopaba. Chegava na praia, estava na beira da praia pegando sol, aí vinha um agente da prefeitura, mandava as pessoas tudo ir para casa, aí a gente subia para um matinho que tinha logo depois, junto da... Aí o cara passava de volta, voltava todo o povo, era um monte de gente, mas era coisa ridícula, cara. Então isso aí tá dentro dessa cultura. Dessa cultura. Não, foi um ataque, eu digo que, sei lá, a nossa profissão, a do senhor, eu julgo que, assim, boa parte do establishment médico foi covarde, realmente, na maneira que eles atuaram e compactuar com todas essas medidas que aconteceram na época. E eu diria que juristas também foram e economistas também foram, os três, né? As três profissões atuaram de maneira... E no caso da medicina, assim, então não importa, vamos piorar o estado metabólico da população inteira para lutar contra uma doença que afeta a pessoa que é metabolicamente fraca, né? Esse primeiro ponto não fazia o menor sentido. Nos Estados Unidos, Dr. Cláudio, eu aqui em Boston, sim, tem um concorrente do Dunkin' Donuts que chama Krispy Kreme, que é gigantesco ali, principalmente na região de Washington, D.C., tal, mas aqui todo o Nordeste americano ele é famoso. Então, são os donuts. Basicamente é óleo vegetal, farinha e açúcar. É isso. É tipo uma bolacha, a pior coisa que você pode comer. Altamente viciante e altamente destruidor da tua saúde metabólica, né? Então, nas campanhas governamentais, fossem as campanhas de vacinação, as campanhas de lockdowns, eles davam Krispy Kreme para as pessoas. Então, venha tomar a tua vacina e ganhe 2 Krispy Kremes aqui, 2 donuts, né? É isso que ele está falando. Então, a gente vê assim, uma desconexão total. E vamos prender o cara que está na praia, vamos prender o cara que está na academia, vamos prender o cara que está fazendo exercício, que está se mantendo saudável. Realmente foi algo muito, muito complicado. E eu imagino até o backlash que o senhor deve ter sofrido na época, por estar, inclusive, tentando colocar o tratamento precoce em alguns pacientes, tudo. E acho que isso, com certeza, vacinou o senhor contra os ataques e até em relação a dieta carnívora para os seus pacientes depois, né? Na verdade, assim, a gente fez uma rede informal de médicos e de pacientes. Então, os pacientes, era tudo no boca a boca. Então, não tinha, assim, eu não fui, assim, digamos, para mídia social, botar a minha posição, assim, fiquei bem quietinho, assim, e trabalhando, eu e a minha mulher. Então, a minha mulher atendeu, sei lá, 500 mil pessoas, muitas gratuitas, a maioria gratuita, até ajudou muita gente. E no site do conselho ficou registrado todos os pacientes, nenhum paciente dela morreu, nenhum. Alguns ficaram internados no hospital 1, 2 dias, alguns dias, que nem eu também, ficaram no hospital alguns dias sob observação com oxigênio, mas sem entubar, e depois foram embora. Então, assim, foi uma coisa impressionante, assim, então foi digamos, um momento bem grande. E eu nunca fui assim, ó, sempre tive uma postura muito, digamos, tentando ser equidistante, assim, tipo, nunca achei que... Por exemplo, quando eu estudo vacina na residência, eu estudei há 35 anos atrás, 36 anos atrás, por exemplo, eu sabia, por exemplo, que a vacina da polio, a gotinha, para cada 1,5 milhão de doses, alguma criança fazia focomielia, fazer uma lesão em membro pela vacina. Não é, digamos, ela protege contra a paralisia infantil, mas ela provoca uma sequela, digamos, em algum membro da criança e a cada 1,5 milhão de doses. Então, quando saiu a Salk no Brasil, que é um vírus inativado para paralisia, eu disse, olha, esse vírus é melhor, porque ele não vai provocar, não tinha essa consequência.
que é grave, né? Então, eu achava que as pessoas tinham que ter informação e liberdade. Então, os pacientes que eu atendia, eu sempre dizia, olha, existe essa. Aí tu faz como tu quer. Por exemplo, quando falava, vacina da pertússis, por exemplo, provoca as convulsões. Tá, provoca. Então, eu colocava como uma coisa real, de realidade. A realidade para mim se impõe. Não é uma questão de dizer assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, não é passo antes, vai só hora. Não, vamos ver os dados, né? Então, tipo, surgiu vacina da HPV, tá? Vamos vacinar os filhos. Eu tinha filhos adolescentes, vamos vacinar ou não vamos vacinar? Eu converso com uma colega minha que trabalha em UTI, eles, olha, a gente está vendo pacientes fazendo doenças reumáticas graves depois dessa vacina. Opa, vamos segurar. E me chamava a atenção a política brasileira extremamente paternalista e ditatorial. Sempre foi. Então isso aí para mim me incomodava muito, porque atualmente eu sou um cara liberal na economia, católico, carnívoro, mas eu já fui de esquerda. Na minha adolescência eu era um esquerdista. Eu fui inclusive do partido atual governo. E saí dele depois de alguns anos, de 2 a 3 anos, por uma questão muito simples, porque o partido era muito forte em Porto Alegre, era muito forte na URGS, minha turma toda era predominantemente de esquerda, alguns ainda são. E aí eu comecei a participar assim, diretamente na vida partidária. E o que eu percebi? Naquela época nem se falava em corrupção, estava tudo muito ligado à questão, tipo, ganhou a prefeitura de Porto Alegre, ganhou o governo do estado, há muito tempo já, naquela época. E aí eu comecei a participar ativamente, porque me atraía a ideia ainda de socialismo com liberdade. Vou participar desse negócio. A ideia da liberdade, porque para mim parecia incompatível. Socialismo e liberdade não tinha muito sentido. Mas vamos ver a liberdade como é que é. Quando eu comecei a participar mais ativamente das assembleias, das reuniões, todo tipo de reunião que tinha, eu via que a decisão vinha de cima e quem ousasse discordar ou quisesse debater a questão era excluído ou era escanteado, de alguma maneira era anulado. Então não tinha democracia. Quando eu percebi essa ausência de democracia, eu saí do partido. Isso aí foi início dos anos 90. Início de 90. Eu entrei rápido e saí rápido. Por quê? Porque esse tema da liberdade é um tema da minha vida, cara. Eu também é um troço que me deixa muito, digamos, mexe muito comigo.